canal Arthur Jurassic e hoje a gente vai analisar se a Scorpius Rex podia ou não nadar em acampamento Jurássico. Bom, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá. Bom, a Scorpius Rex apareceu na terceira temporada, né, de Acampamento Jurássico, propício pouco que para nadador aí, né? Geralmente quando o animal vive na água, ele tem patas mais largas, né? Não é à toa que na evolução dos vertebrados, animais que se adaptaram a viver na água, como os mosassauros, eles eram largados que tinham dedo, certo? E a evolução, como tinha aqueles dedos de nadar, a evolução eles foram se tornando nadadeiras, né? Como a nadadeira era mais larga, então seria mais útil na hora de nadar. E também a cauda era fininha do largato, vira uma barbatonona, né? Que fazia aquele movimento lateral e empurrava o bicho pela água. A mesma coisa acontece com os crocodilos, jacarés, por exemplo. Ele tem as caudas mais largas, tipo um largato, porque ele precisa usar a cauda para nadar. Bom, mas como o peixe, ele tem o corpo inteiro num formato adequado para se mover na água, com pouca resistência. Um formato mais hidrodinâmico que a gente fala, né? O mesmo formato que a gente vê em baleias, golfinhos e peixes, né? Eles têm um corpo meio comprido, mais fino na frente, mais fino atrás, para furar água e se locomover rápido. E também tem uma barbatana do lado, né? E pra cima, e não vai ter pernas compridas, né? Pernas compridas, porque isso infelizmente não funciona na água para nadar. A gente sabe que o espinossauro, que é um dinossauro espinossauro que vivia também quase praticamente debaixo d'água, a gente sabe que ele tem a perna bem menor que a gente, vamos dizer assim, pensava na vida real. Então o Scorpius Rex não tem nada disso de nadar. O Scorpius Rex ele é um bicho meio desengonçado, né, com os braços longos, pernas longas, bem fininhas, pouca eficiência para mover a água, né? Ele não seria muito bom para nadar, ondulando assim, que a cauda dele também é meio fininha na ponta, né? Com aquelas barbatonas assim meio projetada. Eu acho que por essa razão o Scorpius Rex não seria capaz de ser um bom nadador, apesar de ter um DNA de peixe. Lembrando que quando um animal da franquia Jurassic recebe um DNA de um outro animal para preencher o seu genoma, nem sempre ele vai receber todas aquelas características daquele animal. Tipo, eu tava pesquisando esses dias sobre o DNA da Indominus Rex, e a Indominus Rex ela tem um DNA de um bicho aquático, que é a sépia. É um bicho aquático que vive no oceano, que nada bem, tem características de ter tentáculos, tem capacidade de mudar de cor, e a Indominus Rex não teve nascimento de tentáculos pelo seu corpo, não nada, não vive embaixo d'água, como a gente viu, né, lá em Jurassic World, 2015 foi a e nem todo o DNA que traz para frente a Jurassic tem toda a característica daquele animal. Então, como fala, ela tinha, né, as características da sépia aí, não foi desenvolvido o suficiente para ela, né, nadar lá embaixo d'água. E o DNA tem um código gigantesco, galera. Ela é uma molécula que pra gente parece minúscula. Um microscópio que fica dentro de cada célula do corpo. Dentro dessa molécula tem muitas e muitas e muitas partes. Partes responsáveis por uma função. Essas partes são os genes que compõem esse DNA. Tem o gene ali que é responsável pelo crescimento do braço, outro pelo crescimento da perna, e outro também pode ser responsável por camuflagem, responsável pela cor do olho. E nem sempre porque você pegou um gene aquele animal e colocou no outro, aquele animal que recebeu o gene vai ter todas as características que aquele animal teve. Ele vai ter a característica que só aquele gene faz ele ter. No caso da Indominus, o Toru pegou um grupo de genes, deu na Indominus e se decompunhou como crescimento acelerado. O DNA da septa, no caso, seria responsável pelo crescimento de crescer rápido, quando a Indominus, como ela aguentasse crescer rápido. Então, ao invés dela crescer rápido, sem querer, veio o gene de camuflagem. Então, a Indominus ela consegue camuflar e crescer rápido por causa da septa. Mas ela não consegue nadar, ela não consegue viver embaixo d'água. Ela não tem tentáculos, mas isso não faz com nenhum nem outro desses híbridos tenha capacidade de nadar ou ser aquático. Então, quando você pega o DNA de um bicho para colocar no outro, ele não vai
ser o DNA inteiro daquele primeiro bicho para ir no outro. Tipo, pegasse um brinquedo de dinossauro, por exemplo, pegar um brinquedo, por exemplo, colocar no outro. Você não tá pegando o brinquedo inteiro, você tá pegando uma peça daquele brinquedo. É algo que acontece tanto com os dinos híbridos quanto os dinos normais da franquia. Também tem animais também tem DNA de animais modernos, tipo a Rex, né, Velociraptor. Qualquer dino desses tradicionais, eles receberam o DNA de animais modernos, né, como sapo, aves, de um outro animal, para poder ser recriado sem ter problemas. Então, nesse caso, vamos dizer, você traz o dinossauro a funcionar, mas você tira uma pecinha, né, tipo o sapo, dá o DNA que não era para estar funcionando no dinossauro, né? Então nem todo o DNA se incuba em um DNA inteiro, tipo do sapo. Ele tem aquela característica, pega o DNA do sapo, dá no dinossauro, mas sempre não vai ter aquela característica do DNA inteiro. Como a gente sabe no prólogo de Jurassic World Dominion lá, a gente sabe que o tiranossauro tinha que ter penas, né? Um tiranossauro evolutivo, né? Lá do período Cretáceo ele tinha mesmo micropenas no corpo, né? E no mundo moderno, quando o tiranossauro foi recriado, ele nasceu sem penas. Por quê? Porque o DNA do sapo foi pegado para preencher aqueles buracos do tiranossauro, mas obviamente o que faltou é um gene do DNA dele que faltou para fazer a pena, por exemplo. Então é tipo assim, são pecinhas de DNA que são retiradas nos outros para colocar e desgrudar, né? Então a maior parte é de um dinossauro extinto, mas que tem pedacinho de outras coisas no meio. E esse pedacinho é que deu umas características ou outra, mas não toda característica daquele animal. Então espero que tenham entendido e comenta aí o que vocês acham aí, quais corpos sexos podiam ou não nadar. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.